na aula passada, espalhamento molar, baba e aniquilação de pares, utilizando o vértice fundamental da QED para construir os diagramas de Feynman que descrevem esses processos. Introduzimos o conceito de partícula virtual, né? E hoje a gente vai continuar sobre esse assunto. Então, se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre o que foi discutido na aula passada, esse é o momento. Só lembrando uma coisa, boa tarde, professor. Tudo bem? Pode começar, professor. Já achei já aqui. Certo. Só uma questão que tinha surgido, né, de pérola. Bem quando eu estava falando de espalhamento molar. Então, a questão de quem é que está emitindo o quê, ou quem é que está recebendo, como é que é possível, blá, blá, blá. Bom, a questão dos vértices fundamentais não serem possíveis isoladamente, todo mundo já entendeu. Conservação de energia em momento. Tá? Então, você nunca vai ver um decaimento de um elétron nele mesmo, num fóton, por exemplo. E a questão de, por exemplo, no espalhamento molar, você ter ou o elétron de cima emitindo o fóton, o de baixo absorvendo, ou o contrário. Lembra que a gente está falando de mecânica quântica aqui. Em mecânica quântica, você tem que considerar todas as possibilidades. É que nem o elétron passando naquele experimento de duas fendas. Você tem que somar sobre todas as possibilidades, todas as trajetórias possíveis. Então, quando você faz isso, você tem aquele padrão de interferência. Aqui é a mesma coisa. Tá? Se você vai fazer um experimento que você vai testar esse espalhamento molar, você tem que considerar todas as possibilidades desse fóton ser emitido. Ou pelo elétron de cima e o elétron de baixo recebendo esse fóton, ou o contrário, o de baixo emitindo e o de cima recebendo. Tá? E ambas as possibilidades, elas estão codificadas no mesmo diagrama, que é esse daqui. E isso acontece em todos os processos. Todos os processos que vocês virem daqui por diante, se a partícula ela não tem uma carga, que é o caso do fóton, você está observando aqui que eu não desenhei uma seta no fóton. Então, eu tenho que considerar todas as possibilidades de quem é que está emitindo e quem é que está recebendo. Tá? Embora vocês não consigam ainda visualizar isso, mas num estudo aprofundado mais adiante, no futuro, quem for fazer isso, em teoria quântica de campos, vocês vão ver que ambas as possibilidades estão incluídas nesse diagrama. Tá? Ok, então a gente falou da aniquilação de pares. Vocês observam aqui que, embora o fóton ele seja o mediador da interação eletromagnética, o que vocês estão vendo aqui como se fosse um mediador é um elétron, ou pósitron, dependendo de como você olha para o diagrama. Tá? Mas isso não é o que é importante. A interação, de fato, ela está definida pelos vértices. E no vértice, quem aparece é o quê? Sempre dois férmions, que tem uma carga elétrica, nesse caso, e um fóton. Tá? É isso que define o que é a interação. O fóton continua sendo o mediador da interação. Toda vez que aparecer um fóton no diagrama, você tem uma interação eletromagnética. E o fato do elétron estar aqui no meio, quer dizer, como se estivesse conectando as pernas de cima com as pernas de baixo, simplesmente pelo fato de que é ele que faz o papel da partícula virtual nesse caso. Tá? Em outras palavras, ele não obedece essa relação de energia, momento e massa, a relação de Einstein da energia. Ok, mais uma possibilidade na QED é a criação de pares. Criação de pares é trivial, né, pessoal? Quem me diz como é que é? A criação de um elétron pósitron a partir de radiação pura. Bom, só estudei isso uma vez. Você tem só a radiação, abre para as duas partículas, elas se aniquilam e volta a ser só radiação. É só fazer o crossing desse diagrama de cima, né? Passa as pernas que estão para o lado direito. O contrário dele, né? Isso, é só justamente, você inverte esse diagrama. Quem está no estado final vai para o estado inicial e vice-versa.
Então você teria algo assim, 2 fótons chegando, um par elétron-pósitron saindo. Tá? Sim, uma coisa que eu não comentei, eu não lembro se eu comentei na aula passada, é que nesse diagrama de cima, os estados finais são idênticos. São 2 fótons. Então você tem que considerar, na verdade, não apenas esse diagrama, mas tem que somar um segundo diagrama que eu vou desenhar aqui embaixo, vou desenhar até cor diferente. Esse verde aqui, que é esse aqui. Ô, professor, nesse caso aí a interpretação seria que a gente tem um fóton e aí ele forma um elétron, por exemplo, e aí esse caso, no caso, essa reta que está aí no meio seria o próprio elétron mediando com outro fóton para formar o pósitron. A maneira que você tem que enxergar isso é sempre do ponto de vista da mecânica quântica, lembrando quem são estados iniciais, quem são estados finais. O estado inicial são 2 fótons. Então, o que você sabe? Eu tenho 2 fótons inicialmente e um par elétron-pósitron no final. Do ponto de vista da teoria quântica de campos, o que você tem são 2 vértices da QED, 2 vértices fundamentais, conectando as partículas iniciais com as partículas finais. Tá? Então, esse elétron, o pósitron, é o campo do elétron, vamos chamar assim. Ele representa uma partícula virtual, nesse caso. Exatamente como no caso anterior, só que invertido. Tá? De novo, você não vai imaginar o diagrama de Feynman como sendo, o fóton veio, emitiu um pósitron, absorveu um elétron. Você pode interpretar isso, mas isso é irrelevante para a gente. A gente realmente não sabe, não consegue sondar o que está acontecendo aqui no meio, a não ser através do experimento comparando com a teoria que a gente tem. Pela teoria, isso é uma representação. Na prática, o que você tem são campos se conectando num ponto X aqui e outros campos se conectando num ponto Y. 2 pontos muito próximos. Tá? Se eu tivesse uma interação de contato, como eu mostrei lá em cima no caso da interação de Fermi, que é isso daqui, quer ver? Essa interação, significa que todos os campos estão se conectando num único ponto. Mas como a gente viu, as teorias modernas, teorias de campo modernas, que descrevem as interações e as partículas, elas envolvem mediadores de interação. Então, na verdade, isso daqui é só uma boa aproximação em baixas energias, mas o que acontece de fato, de novo, você tem um mediador de uma interação, e essa interação ela está associada com campos se encontrando num ponto, que você pode chamar de X, e outros campos se encontrando num ponto Y. Estão muito próximos um do outro. Ele também não consegue fazer essa distinção. Mas, na prática, do ponto de vista técnico, é isso que a gente tem. Tá? Cada vértice que você encontrar na sua teoria é um vértice num único ponto do espaço-tempo. Ele pode se conectar a outros vértices em outros pontos do espaço-tempo. E é o que acontece nessa figura, por exemplo. Tá? Então, quando você for capaz de escrever uma matriz S de espalhamento lá em teoria quântica de campos, o que você vai ver são produtos de dois fatores, um no ponto X, outro no ponto Y, por exemplo. E esses fatores envolvem 3 campos. Né? Nesse caso, nêutron, próton e um W. E no outro, elétron, neutrino e um W. Tá? No caso da QED, é sempre férmions carregados eletricamente e fótons. Aqui é a mesma coisa. Né? Na sua matriz S de espalhamento, você vai encontrar o produto de 3 campos num ponto X, por exemplo, vezes um produto de outros 3 campos num ponto Y. E eles estão conectados por uma partícula que se propaga de um ponto até o outro. A gente chama de propagador. Essa é toda a linguagem técnica que eu não estou abordando aqui. Primeiro, porque isso não é um curso de teoria de campos, e segundo, porque essa primeira parte do curso está sendo bastante qualitativa. A gente vai fazer algo mais quantitativo adiante, não agora. Tá? Enquanto eu quero que vocês peguem um pouco qual é a ideia que está por trás, se acostumem
com diagramas de Feynman, como descrever processos, quais são os elementos básicos para escrever esses processos. Tá bom? Então, criação de pares, vocês já são capazes agora de escrever diagramas como esse. Vocês, na verdade, agora são capazes de descrever qualquer processo em eletrodinâmica quântica. Pelo menos são capazes de escrever quais os diagramas que vão aparecer no seu processo. Tá? Bom, vamos dar um exemplo agora de processos mais complicados. Só para vocês terem uma ideia, geralmente não são processos que a gente vai estudar em colisores, mas que podem ocorrer. Se eu dissesse para vocês que eu tenho... Assim, eu não falei ainda do espalhamento Compton, né? Deixa eu só terminar com esse espalhamento Compton. Como vocês já conhecem, esse espalhamento é bom. Vocês lembram? Esse espalhamento, assim, os pares aqui fóton, e mais. Eu coloquei mais e menos, mas podia ser qualquer par de partícula-antipartícula carregada. Tá? No espalhamento Compton, a gente tem o quê? Fóton mais elétron, dando um outro fóton mais um outro elétron. Eles são diferentes, distintos no sentido que tem momento linear e energia diferentes. Mas são as mesmas partículas iniciais e finais. Qual é o diagrama? Alguém saberia dizer? Agora que vocês já estão afiados. A única coisa que está passando na minha cabeça é literalmente um fóton se encontrando com um elétron e do outro lado da quina um fóton saindo com um elétron. Não consigo imaginar nada do meio. Fóton se encontrando com elétron. E já saindo direto. Eu não sei imaginar algo no meio. Sim? Ou você diz que os dois estão... Eu consigo imaginar isso tudo junto, porque eu não consigo mais imaginar algo no meio Sim? disso. Pois então use um pouco mais sua imaginação e pense. Eu imaginei que desse jeito estaria errado, porque foge do negócio lá fundamental, que agora eu esqueci o nome. Perfeito. Se você escrever isso aqui, olha o problema. Isso não é um vértice fundamental daquele. Aqui tem 4 campos se encontrando num único ponto. Esse ponto aqui, que seria a coordenada do espaço-tempo, você teria 4 campos, e não 3, como é o vértice fundamental da QED, que é só esse daqui. Ou seja, que envolve um campo fermiônico, outro campo fermiônico e um fóton. É sempre assim, sempre. Não existe exceção na eletrodinâmica quântica. Se você vir um diagrama que não tenha... Se algum vértice num diagrama não for exatamente desse tipo, então você escreveu alguma coisa errada. Ou não está falando de eletrodinâmica quântica, ou então você tem que explicar muito bem o que você está querendo dizer. Mas na prática, isso está errado. Então, esse diagrama não pode. Diga. Poderia ser algo tipo espalhamento baba, só que com um pósitron ali, entra fóton elétron, um pósitron e sai fóton elétron? Fóton elétron, sai fóton. Sim, o fóton eu não coloco seta, né? Porque faz, sai em mente, né? E o que vai no meio? Eu pensei que pela conservação de carga teria que ser algo de carga negativa também, né? Conservação de carga. Se vem um elétron, então tem que ter um elétron correndo aqui. Também. Tá? Ou seja, um elétron que se propaga desse ponto até esse ponto. Vamos chamar isso aqui de ponto X, aqui ponto Y. Tá? A gente ainda não discutiu o propagador, mas é isso que vai acontecer. Ele vai se propagar desse ponto até o outro.
vai estar associado a ele na forma matemática que a gente conhece como um propagador. Talvez alguns de vocês já viram propagador de mecânica quântica, que a ideia é a mesma. É a mesma coisa, só que lá você tem um operador, né, propagação. Aqui você não está falando de uma função de onda, né? Você está falando de partículas. O que mais propagar aqui é uma partícula. Mas a ideia é exatamente a mesma, uma generalização. Então esse é um dos diagramas, tem outro. Quanto a este diagrama, não tem nenhum problema não do elétron ele ficar tipo, sozinho, não tem nenhuma violação de nada não, já que a gente tem duas partículas e do nada a gente tem uma que já estava antes. Certo, ó. O que eu tenho inicialmente? Duas partículas e no final duas partículas. Então, do ponto de vista de conservação, olha a carga elétrica. Qual é a carga elétrica em cada linha que eu for capaz de tracejar aqui? Qual é a carga elétrica? Fóton não tem carga, então a carga dele é zero. E o elétron tem carga -1. Então, em qualquer uma dessas linhas verticais, a carga vai ser sempre -1. Então, a carga é conservada ao longo de todo o diagrama. Tá? Você poderia perguntar a questão de energia e momento. Mas, de novo, com duas partículas iniciais e finais, né, você sempre pode estar em acordo com conservação da energia e momento, desde que as partículas finais, né, tenham essa soma de energia e soma de momento idênticas à soma de energia e soma de momento iniciais. Tá? Então, isso é sempre possível. A ideia é considerar o repouso, para fazer sentido. Considerando o repouso, não tem um aumento do fóton e, consequentemente, o aumento do elétron vai corresponder a todo o momento. Igual no início, igual no fim. Aqui você não precisa nem considerar repouso. Geralmente a gente pensa num referencial de repouso quando você tem um decaimento, uma única partícula. Tá? Aqui tanto faz o referencial, não faz diferença. Você pode considerar o referencial do laboratório, pode até imaginar o elétron em repouso, não tem problema nenhum. Tá? E o fóton, obviamente, se movendo em velocidade da luz. Então vem o fóton, se choca com esse elétron, um elétron preso no metal. De alguma forma você tem um elétron preso em termos, né? Suponha que ele está meio livre. Aí vem o fóton e bate nesse elétron. Tá? O elétron ele sai com um novo momento, é esse elétron final, e o fóton também, ele muda momento e energia. Mas de tal forma que a soma de energia e momento seja conservada. Inicial e final são idênticas. Professor, eu fiz um jeito aqui que eu não sei se é possível. Diga. No caso, a gente pode colocar esses vértices fundamentais em oposição? Deixa eu mostrar. Em oposição. Eu vou desenhar o diagrama aqui. Aqui. Pérola ficou calada aí, não sei o que houve. Foi mal. No caso, assim, tem como? Mostra aí que eu não tô vendo. Não tá vendo não aqui embaixo? Não, a sua câmera tá desligada. Aqui. Tá não, tá ligada. Você tá me vendo? Então deixa eu ver aqui se eu acho. Peraí. Lucas, tá me vendo? Não, a tua câmera tá com um símbolozinho da câmera cortado, assim, como se não tivesse imagem. Não, pô, mas tá ligada aqui. Peraí, Não sei se é algum problema de conexão da câmera. Acho que ninguém deve estar vendo, né? Professor, eu vou sair da sala e vou entrar rapidinho. Vai lá. Alguém mais tem alguma opinião sobre quem pode ser esse diagrama? O MacLean, eu não sei se ficou claro para você, tá? Mas se eu associar momento e energia para as partículas iniciais, né? Por exemplo, o fóton com o momento P1, o elétron com o momento P2. Ainda não. Ei, professor, deixa pra lá. Sei o que é, não.
Já mexi Tá? aqui, não sei o que. E quando eu escrevo o momento dessa maneira, eu estou querendo dizer quadrimomento. Né? Todo mundo sabe que o quadrimomento, P1, é isso daqui, né? Componente E1, P1 sobre C, e tem o trimomento P1, tá? E assim por diante, P2, P3, P4. Então, o que eu estou dizendo é que você só tem que garantir isso. P1 mais P2 igual a P3 mais P4. Quando eu escrevo isso, eu estou querendo dizer, isso é quadrimomento, a minha notação é abusada, mas é comum isso em partículas. Estou querendo dizer que a soma das componentes, da primeira componente, a entrada P0 no estado inicial é igual à soma dos P0 finais, ou seja, conservação de energia. E a soma das componentes espaciais, que é o trimomento, iniciais é igual à soma dos momentos finais. Isso estando garantido, não tem problema nenhum. E no vértice também é conservado. Em que sentido? P1 mais P2 no vértice te dá o momento desse elétron que se propaga do ponto X ao ponto Y. Então ele carrega um momento que é P1 mais P2. Eu não vou nem dar um nome diferente para ele, podia dar um pelinha, alguma coisa. Mas o pelinha é P1 mais P2. Tá? Aí, quando chega nesse vértice, ele se abre em P3 e P4. Portanto, P1 mais P2 igual a P3 mais P4. Então, isso é garantido em qualquer processo de duas partículas indo para duas ou duas indo para mais. É garantido em todos os vértices. Quando você escreve teoria quântica de campos, sempre vai aparecer uma delta lá que garante essa conservação de energia em momento. E ela está aqui também. Tá? Se o diagrama está violando naturalmente, como são aqueles diagramas iniciais que eu mostrei, então, obviamente, você não tem esse diagrama na natureza. Mas aqui não tem problema nenhum. Esse elétron, a única característica dele é que ele é virtual. Esse P1 mais P2, né, que é o momento e energia dele, não obedecem à relação de Einstein. Né? E quadrado igual a P quadrado C quadrado mais M quadrado CA4. Ou seja, ele vai ter uma massa ali que é uma massa diferente de quando ele é uma partícula real. Bom, como ninguém sugere, eu vou dizer. Algo como espalhamento Moller, professor? Poderia ser feito aí. Eita, foi mal aí. Não, tranquilo, ia perguntar se podia ser que nem a aniquilação de pares que os fótons cruzaram. Exatamente, você vai cruzar os fótons, ou seja, o gama P1 ele vai ser absorvido depois que o gama P2 for emitido. Ou seja, o fóton com momento P1, antes, no diagrama do lado, ele é absorvido no ponto X, e o fóton com momento P3, não, desculpa, P3. O fóton com momento P3 ele é emitido no ponto Y. Então, veja, fóton com momento P1 absorvido em X, fóton com momento P3 emitido em Y. Nesse segundo diagrama, eu tenho o fóton com momento P3 sendo emitido em X, enquanto o fóton com momento P1 sendo absorvido em Y. E por que eu tenho que considerar essa possibilidade? Porque eu não sei o que acontece aqui no meio. De novo, isso é mecânica quântica, eu tenho que considerar todas as possibilidades. Ou seja, o fóton inicial ele pode ter sido absorvido em Y e o fóton final ter sido emitido em X, em vez de ser o contrário. Tá? Então é isso. Professor, isso é considerando como se apenas tivesse trocado os fótons de lugar? Exatamente. Mas Exatamente. eles não são Como se esse... mas eles não são partículas indistinguíveis? São indistinguíveis. Justamente por isso que eu posso fazer isso. Porque como eles são indistinguíveis, eu não sei se o fóton inicial, né, ele foi absorvido. Eu estou escrevendo, imagina, eu escrevi esse diagrama. Mas quem me garante que o fóton que tinha momento P1, ele realmente foi absorvido em X, em vez de ter sido absorvido em Y? Eu não tenho como dizer isso. Se tratando de mecânica quântica, eu tenho então que somar essas duas possibilidades.
É aquela história da fenda dupla lá, né? Você pode ter no seu padrão de interferência, sou horrível para dizer, seu padrão de interferência, você pode ter isso. Mas você não sabe dizer se um elétron que de repente bate nessa tela, né, se ele veio dessa fenda ou dessa fenda. Você tem que considerar as duas possibilidades. Isso está implícito na sua função de onda. Tá claro? Aqui é a mesma coisa. Eu não sei dizer se o fóton foi absorvido em X ou foi absorvido em Y. Então tem que considerar as duas possibilidades. Tá certo. Ok. Professor, Pérola, ela me enviou aqui o que ela estava querendo dizer. Era o seguinte, esse diagrama que está em cima do espalhamento Compton, certo? Esse que a gente fez para criação de pares. Ela propôs esse, só que em vez de um dos fótons entrando, substituiria por um elétron, e do lado direito, em vez de um dos elétrons, substituiria por um fóton. Foi isso que ela propôs. Assim? Isso. Tá, desse por que jeito, está que... certo? Tá certo, é a mesma coisa. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Então você, no caso, a gente pode botar os vértices opostos, né? Isso aqui não é um ponto X, por exemplo, isso aqui não é um ponto Y. Não, mas tem que perguntar, né, professor? Porque o senhor sabe, né? Não, eu acho ótimo, eu não tô dando bronca, não é meu jeito de falar, parece que eu tô dando bronca. Eu tô só querendo que você veja que no final das contas, esse diagrama que você sugeriu é correto, é exatamente esse. Porque tanto faz eu desenhar assim, isso é irrelevante, eu tô só esquematizando. Tá? O que eu estou fazendo é esticar o diagrama de cima de modo que o ponto X está à esquerda do ponto Y, mas isso é irrelevante, são dois pontos distintos no espaço-tempo. Tá? O fato de eu desenhar assim não quer dizer necessariamente que o ponto X está no mesmo instante de tempo do que no ponto Y, não. Eu só desenho a seta do tempo para que você tenha uma ideia de quem é partícula, antipartícula e essas coisas. O que ocorre antes ou ocorre depois. Mas o ponto X e Y, né, eles... a gente vai ter uma coisa que é chamada ordenação temporal, quer dizer, ele vai ter as duas possibilidades, ele está antes ou depois, então isso realmente é irrelevante. Mas observe, esse diagrama que você desenhou em cima, tá? Ele nada mais é do que o de baixo, só que esticado. Tá? Estica ele. Então você vai ter o X aqui, o Y aqui. E o fóton que está saindo do X é o fóton final, não é? E quem está entrando em Y é o fóton inicial. Olha aí. Você está muito bem, gostei. Só precisa enxergar que no fim você está falando a mesma coisa que eu. Tá certo. Mas está muito bom, é isso mesmo. Vou apagar. Você pode escrever daquele jeito, não tem problema. Ok. Então, ótimo. Espalhamento Compton. Vou aumentar, diminuir a temperatura aqui que está ficando quente. Espalhamento Compton. Eu vou falar um último processo que é aniquilação e criação de pares, mas eu quero saber de vocês se é possível isso aqui. Um processo extra. E mais menos, dando um menos. E qual o diagrama? Lembre do E mais, E menos, E mais, E menos. Cadê ele? E mais, E menos, esse daqui, ó. Espalhamento baba. O que eu estou fazendo é trocar as partículas no estado final. Em vez de colocar pósitron e elétron, estou colocando o muon mais e o muon menos. O que você acha que vai ser modificado aqui? Primeiro, se é possível
E se é possível, o que tem que modificar nos diagramas? É um detalhe técnico que para muitos soa como uma pegadinha. Como é que é a ideia direito da pergunta? Eu quero saber o processo E mais E menos, dando mu mais, mu menos. Primeiro, é possível? E segundo, se for possível, qual é a diferença com relação a esses diagramas, o espalhamento E mais E menos, indo para E mais E menos? Isso não vai dar falha naquele número, acho que é o leptônico, ou muônico, ou cada um vai dar mais um e menos um. Eu não lembro mais qual era o número leptônico do depósito. É o oposto, né? Vai dar 0 de cada lado, né? Vai dar 0 de isso cada lado. Eu tô procurando aqui o número deles, não tô achando, não. O mundo teria uma massa maior, né, professor? Se você considerasse referencial de tem vários pontos aí. Né? O MacLean mencionou a questão do número leptônico, o Lucas está mencionando a questão da massa. Então vamos lá, pelo que vocês aprenderam até agora. É possível, não é possível? E se é possível, quais os diagramas? A carga conserva, né? Acho que a massa também. Carga elétrica. Olha, a massa não é conservada. A partir da relatividade, você esquece conservação de massa. Tá a massa realmente não é o ponto relevante. O que é relevante é energia e momento. Energia e momento, lembra, são coisas sagradas. E por que são sagradas? São sagradas desde que a sua teoria tenha uma invariância. Que invariância? Lembra de mecânica clássica? Todo mundo viu mecânica clássica aqui? Tô pagando agora. O Renan, acho que ainda não viu. Mas os outros, eu tenho certeza que... Eu não vi, não. Tô pagando agora. Então tá. Na mecânica clássica, você vai ver uma coisa chamada Teorema de Nether. Não sei se eu já mencionei. Então, Emmy Nether, uma matemática famosa do começo do século XX. E ela diz o seguinte: se você tem uma simetria na sua teoria, essa simetria é contínua, então você tem também um número conservado, uma quantidade conservada. No caso das teorias quânticas, é um número quântico conservado. Mas, de maneira mais geral, quando você está falando do espaço-tempo, você pode pensar numa simetria da sua teoria. Todas as teorias de partículas que a gente vai estudar, não só nesse curso, mas pós-graduação, você vai ter pelo menos duas simetrias importantes. Na verdade, tem uma simetria mais geral, que a gente chama de simetria de Lorentz. Mas essa simetria, ela garante algumas coisas. Lorentz e Poincaré. Tá? A simetria de Poincaré garante, por exemplo, que se você fizer uma translação no espaço e no tempo, e são transformações contínuas, né, porque o espaço é contínuo, o tempo também, se essa transformação mantiver o seu sistema invariante, então você tem duas quantidades conservadas. Quando a translação é no tempo, a quantidade conservada é a energia. Quando a translação é no espaço, a quantidade conservada é o momento linear. E quando for uma rotação, é o momento angular que é conservado. Tá? Então, todas as teorias de partículas que a gente vai escrever, elas são invariantes de Lorentz. Tá? Eu falei nesse curso e na pós-graduação porque tem gente que estuda a violação da simetria de Lorentz, mas aí é um caso específico. Né? Nós, de física de partículas, tudo que você vê no LHC é tudo conservação da simetria de Lorentz. E até hoje não se observou violação da simetria de Lorentz. Então, quando eu digo isso, por exemplo, translação temporal, o que significa isso? Eu realizo um experimento agora, deixo passar uma semana, pego a mesma configuração desse experimento, realizo o experimento de novo. Eu espero que os resultados vão dar a mesma coisa. Ou seja, o meu experimento ele é invariante por essa translação no tempo. Então, portanto, a energia é conservada. Tá? Isso é bom, porque eu não quero realizar um experimento hoje, outro amanhã, os resultados darem diferentes, senão vai virar uma loucura. Né? E a mesma coisa no espaço. Se eu realizo aqui na minha casa, ou lá no laboratório, no departamento de física, ou lá numa universidade, no CERN, né?
Eu espero que essa translação no espaço não vá mudar os resultados do meu experimento, a não ser que tenha alguma coisa a ver com a própria localização, mas aí é outra história, não estou falando disso. Suponha que eu estou no espaço vazio, realizo um experimento aqui, outro experimento lá, perto da Lua, o resultado não deve depender dessa posição, entende? Essa translação no espaço. E nesse caso, a quantidade conservada é um momento linear, tá? Então é por isso que energia e momento são coisas sagradas, mesmo, e principalmente com a relatividade especial. Massa, lá, parecia sagrada lá com Lavoisier, esse pessoal, mas isso já caiu por terra há muito tempo, desde Einstein, tá? Você vai ver isso em algum momento em mecânica, ou mecânica 1, mecânica 2, ou mecânica analítica, não sei quais delas você vai fazer, tá bom? E aqui eu vou usar isso sempre, tá? Então, para quem não viu, tá aí o resumo da ópera. Então tá. Esses espalhamentos, veja, carga elétrica é conservada, como Pérola já mencionou. Tá? A outra carga que existe aqui são as cargas leptônicas. Mas ela é conservada também. O número eletrônico, o número muônico. Né? Então, se eu pensar, vou voltar lá para baixo. Vou escrever aqui do lado, depois eu apago. Se eu pensar nesse processo, né? O número eletrônico do elétron é 1, do muon é -1. Ou o número leptônico do elétron, o número leptônico do pósitron, eles são opostos e são o mesmo tipo e oposto. Então, o número leptônico do elétron é 0 do lado esquerdo. Tá? Ou seja, Le do elétron é 1, Le do pósitron é -1. Eu devia colocar uma igualdade aqui, fica melhor. Certo? O número muônico do elétron é 0. O número muônico do pósitron é 0. Então, quando eu estou escrevendo isso aqui, estou escrevendo os números do elétron e os números do pósitron. Tá? Então, ambos são 0 quando somados, né, do lado esquerdo. E se você fizer para o lado direito, você vai ver que o número muônico do mu mais é -1, número muônico do mu menos é +1, somados dão 0. E o número eletrônico deles é 0, naturalmente. Tá? Então, tudo 0. Então, ambos são conservados. Certo, MacLean? Existe sim a questão do número leptônico, é bem observado, mas nessa reação eles são conservados. Tá claro para todo mundo? Levando em consideração que acontece, isso que o senhor falou, seria como um espalhamento, esse de baixo, esse baba, só que representado embaixo, com o fóton ligando os dois, ou com os fótons se cruzando, feito que o senhor fez no outro? Será que é possível? Esse aqui, você está falando? O de baixo. Esse? Certo. Por que esse daqui não é possível? Na verdade, esse daqui não vai ser possível para esse processo aqui. Porque eu acho que só tem um fóton, então eu acho que deveria ter 2. Não sei porquê, mas eu acho que deveriam ter 2. Não sei explicar. Mas aí, no caso, estava falando com 2 fótons cruzando, feito que você botou na outra. Faz um xizinho assim. Também não sei se é possível, né? Não sei exatamente o que você está falando, se é mais um fóton aqui. Então, no caso, só que aí seria um xizinho, sabe? Teria uma ondinha de fóton para baixo e a outra ondinha de fóton para cima, e no caso seriam 2 fótons. Porque senão não vai ficar certo o diagrama, eu acho. Não sei. Não é isso. Tá? Primeiro, só vai ter um fóton também. Poderia acontecer se o elétron pósitron não tivesse energia suficiente, né, professor? Para que, quando aniquilados, eles gerassem esse muon e primeira antimuon, coisa. Né? Mas o senhor não disse que conservava energia? Calma. Eu falei que tem que conservar a energia. Ah, tá. Agora, o que eu disse é que se não conservar a energia, ele não pode acontecer, né? Porque a energia é sagrada, assim como momento linear e momento angular. MacLean ia dizendo alguma coisa.
Não, era nessa linha aí mesmo. Certo, então vamos lá, vai. Para a gente não se perder muito. Então, a questão dos números leptônicos, todo mundo entendeu, então eu posso apagar aqui, eles são conservados, carga é conservada. A questão da energia, o que acontece é o seguinte, eu posso ir no sistema de centro de massa da colisão elétron-pósitron. Nesse sentido, eles vão ter momentos lineares opostos, né, e vão se anular, o momento total é nulo. Então, qual é a energia disponível para produzir um mu mais e um mu menos? É a energia do elétron mais a energia do próton, do pósitron, desculpa. Suponha que eles estejam em repouso, né? Você vai no centro de massa, eles estão muito próximos e estão ali, no mesmo ponto, e vão se aniquilar. Só que eles estão em repouso. O que significa isso? Que a energia do elétron só tem a sua massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É a mesma coisa para o próton. Então você vai ter uma energia total antes, que é 2 vezes a massa do elétron ao quadrado. Não, desculpa. Quadrado não, vezes C quadrado. Em algum momento eu vou jogar fora esses Cs, mas ainda estou deixando. Então essa é a energia total, antes da reação. Suponha que o mu mais e o mu menos também saiam em repouso, quer dizer, eles vão sair com a energia mínima possível, em repouso. Qual seria essa energia? No referencial do centro de massa, de novo, eles têm momentos opostos, portanto o momento total é zero. Seria só a energia de repouso do mu e do E a antimu, energia né? total é a soma das energias de repouso, que é igual para o mu. Isso aqui é para o elétron pósitron. 2 vezes a massa do mu vezes C Mas aí quadrado. não funciona, porque a massa do muon, ela é praticamente 4 vezes menor, 5 vezes menor que a do elétron. Então não tem A energia. massa do muon é 200 vezes maior do que a do elétron, tá? É O porque eu só... elétron tem meio MEV. Não, você não é obrigado a decorar isso. Com o tempo você se acostuma, né? É bom, às vezes, lembrar de algumas coisas para resolver as coisas mais rápido, mas ninguém aqui é obrigado a decorar esse tipo de Onde eu tô coisa. vendo aqui, a do muon é 106 MeV e a do elétron é 0... Não, É pera. meio MEV. A do elétron Meio, é 0 MeV. exato. Meio para 100 é um fator de 200. Então, o muon é cerca de 200 vezes mais pesado que o elétron. Então, é Professor, óbvio. desculpa, eu tava lendo errado. O senhor tem razão, eu tava lendo no lugar errado aqui. Tá? Ok. Então, percebe que nessa situação, que é bem difícil acontecer, os dois estarem parados, mas é possível. Uma probabilidade pequena, é possível. Seria isso, a situação de energia mínima, tá? Você vê que não é possível ter a reação porque a energia total final é muito maior do que a inicial. E mesmo que você dê um pouco mais de energia para o elétron pósitron, não seja zero a energia cinética, mas, né, pode ser da ordem da massa deles, vezes a velocidade da luz ao quadrado, ainda não é suficiente. Só vai ser suficiente quando, né, essa energia total chegar ao dobro da massa do mu vezes C quadrado. Ou seja, ele precisa ter energia cinética suficiente para que essa reação ocorra. Compreende? Uhum. Então, com essa reação simples, você percebe o seguinte: ela é possível, mas ela não é possível sempre do ponto. Dinamicamente, ela é sempre possível. Em que sentido? As interações existem, né, e os números quânticos são todos conservados, né, e assim por diante. Mas cinematicamente ela só vai ser possível se eu tiver energia cinética suficiente, por causa da conservação da energia. Tá? O momento linear é conservado porque eu estou considerando o centro de massa, então o momento total é zero antes e depois. Mas por causa de conservação da energia, eu preciso ter energia cinética suficiente. Ou seja, a energia cinética tem que ser tal que, somada à energia de repouso do elétron e pósitron, eu tenho que ter 2 vezes a massa do muon vezes C quadrado. Se eu chegar nessa energia total, aí eu consigo produzir. A gente chama limiar de energia para produzir esse par, mu mais e mu menos. Então, essa é a condição necessária, né, e suficiente para que essa reação ocorra. Tá? Bom, agora, supondo que ela ocorra,
A gente já sabe que ela vai ocorrer se tiver energia suficiente. Suponha que ela vai ocorrer. Quais os diagramas estão associados a essa produção? É o último que eu vou falar em nível de árvore. Eu vou falar o que é nível de árvore daqui a pouco. De cima ou de baixo ou nenhum dos dois? Ou um outro? Eu vou descer lá embaixo. Né? Eu acho que seria o de baixo, mas eu acho que tá faltando coisa ainda. Eu acho Bom, que seria o de cima. Então, Ellen diz que é o de Qual? cima e Pérola diz que é o de baixo. Mas o de cima e o de baixo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se fosse a Não, mesma não. coisa, não precisava desenhar os dois. Não, assim, Tem que ser mesma o de coisa cima, no né? processo, né? Porque tá desenhado diferente. Não, está desenhado diferente, mas lembra, a seta do tempo está da esquerda para a direita. Se eu girar aquele diagrama de cima, o que você vai ter? Você vai ter pósitron, dando pósitron. Se eu girar no outro sentido, eu vou ter elétron, dando elétron. Então eles não são a mesma coisa. Você quer elétron, pósitron. Ah, não, não Aqui o entendi que agora. Entendeu? Uhum. Tem que tomar muito cuidado. A topologia é algo importante aqui. Então vamos lá. O de cima é possível, segundo o Ellen? Vamos ver se é possível? Eu trocaria. Então eu vou desenhar lá embaixo. Eu vou esquecer isso daqui. Vou voltar lá para baixo. Aqui. Certo. É mais e menos, ou mais ou menos. Ela diz que isso daqui é o que é o diagrama. Certo? Elétron, pósitron, elétron, pósitron. Bom, não elétron, pósitron. Aqui eu estou colocando elétron, pósitron. Aqui mu mais e mu menos. Mu menos e mu mais. Tá? O vértice, agora vocês têm que ver se esses vértices são possíveis. Esse vértice aqui a gente já cansou de ver, né? Ele existe, não tem problema nenhum. Mas e esse? Existe? Existe, né? Tem dois férmions e o fóton. Pronto. Então, se os vértices existem e todas as outras condições são satisfeitas, então esse é o diagrama que representa esse processo. A pergunta é, tem outro? O de baixo não poderia fazer, não? No Aí de caso, o baixo seria elétron isso. saiu um menos e no caso, o pósitron saiu o elétron saindo um ou mais. Não, ao contrário. O elétron saindo um ou menos e o pósitron saindo um ou mais e o fóton no meio. Isso aqui? Sim. Elétron, pósitron, muon, antimuon. E o fóton, né? É isso? Acho que sim. Então tá. Essa é uma topologia. Uma vez que vocês não podem, veja, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês não podem nunca ser preguiçosos. O que vocês têm que fazer? Eu sei que vocês não são preguiçosos. Eu digo, às vezes a gente está acostumado, tem um hábito de só imaginar as coisas. A melhor coisa é pôr no papel. Você colocou no papel esse diagrama, então você vai lá. Deixa eu verificar se está tudo ok. Esse vértice existe? Não, tá errado. Por quê? Porque, calma. Não, ele existe porque tem dois. Não, não existe não. Não existe porque na saída dele, duas partes dele tem férmion. Não tem esse vértice. A professora não sei explicar. Eu vou aprender a explicar. Em termos dos vértices, eu acho que ambos poderiam, né, professor? Porque tem dois vértices, um férmion. Ambos têm dois férmions e um fóton. Só que tem uma coisa, né? O que está acontecendo com o sabor do férmion aqui? Eu estou passando de um número eletrônico para um número muônico, num vértice. Isso não acontece. Uhum. Tá? Lembra, os números quânticos são todos conservados, inclusive nos vértices.
Então, eu olhei para os números quânticos no processo e vi que está tudo bem, ele ocorre. Tanto ocorre que esse primeiro diagrama está correto. Mas aqui, ó, você não tem a troca do número eletrônico por um número único. Nem aqui. Mas aqui você tem. Ou seja, em outras palavras, a interação eletromagnética ela não viola nenhum número quântico. Se ela violasse, você teria que ter um vértice assim, ó. Muon, elétron, por exemplo, fóton. Isso é uma interação. A interação está descrita por esse vértice. Ela é, em termos do diagrama de Feynman, é representada por isso. Mas ela é uma interação. Então, ela teria que envolver, por exemplo, um psi barra do muon, né? Gama mi, um psi do elétron e um fóton. O gama mi é só uma matriz aqui, não se preocupe. Veja, aqui tem essa daqui é a interação, vai ter uma intensidade aqui que é proporcional à carga elétrica. Essa interação, ela não aparece na teoria, porque essa interação viola tanto o número leptônico do muon quanto o número leptônico do elétron. Sempre que ela aparece, a gente chama de diagonal, né? Psi do muon, gama mi, psi do muon. Ficou tanto índice mi aqui, mas aqui é mi do muon, né? Deixa eu colocar índice mi, para não confundir. Ni é letra grega. E quando os índices estão repetidos, eles estão somados. Tá? Convenção de Einstein. Pseudoelétrico. Mi é de muon e E de elétron, e Ni aqui é o índice grego de Lorentz que está sendo somado. Então tem um campo do muon, do elétron, isso daqui, ó, não existe, mas isso aqui existe. Trocar o muon por E, por muon, ou E. Então, na interação, né, eu sempre passo, né, o psi barra vai ter uma partícula, o psi uma antipartícula, número leptônico conservado. É a mesma coisa tanto para o elétron quanto para o muon, inclusive para o tal, ou qualquer outro sabor de qualquer outro férmio. Por exemplo, quark up com quark up, quark down com quark down, mas eu não posso trocar esse sabor, tá? Porque na eletrodinâmica quântica isso não existe. Não existe essa violação de sabor. Tá? E, portanto, esse diagrama aqui, ele não existe, não ocorre. Mas o de cima, sim. Então, essa é a grande diferença com o espalhamento BABA. Você tem as mesmas partículas no estado inicial e as mesmas no estado final. Aqui, não. Você tem elétron pósito no estado inicial, ou mais ou menos no final. Então, esse tipo de diagrama nunca aparece. Esse é o único diagrama possível, professor? Não tem outra maneira de fazer, não? Só tem esse. Professor, eu sei que a gente está falando Pode tentar, mas você vai ver que só tem esse. Diga. Não, eu ia fazer só uma curiosidade rápida, né? Eu sei que você está falando só de QED, mas no caso, por exemplo, que você estava falando do Quark Down e do Strange, né? Que tem uma certa mistura neles. Seria possível, então, construir esse segundo diagrama para eles? Não na QED, né? Mas talvez na QCD, não sei, algo do tipo. Veja, Onde não, um vira QCD o não. outro quark. QED também. Você pode ter quarks. Eu posso pensar no quark, antiquark. Vamos pensar assim. E mais E menos, dando quark up, mais anti-up. Tá? Vai ser um diagrama exatamente igual a esse. Quark up não é férmio, o anti-up também. Então você vai ter algo assim. E não é porque ele é quark, ele não interage só fortemente. Lembra lá que eu falei logo no começo? Os quarks, eles interagem através de todas as interações. Eles têm carga elétrica, portanto interagem com fóton. Eles têm cor, portanto interagem com gluons. E eles têm, a gente chama de isospin fraco, e, portanto interagem com W+, W- e Z. E gravitacionalmente todo mundo interage. Então eles são os únicos que interagem com todas as forças. Tá? Então está aqui um exemplo. E mais e menos, dando quark up e anti-up.
tá? Mas não vai ter o de baixo de novo pelo mesmo motivo. Você não vai ter um elétron se conectando com o quark, né? Professor, não existe. a cor desses diagramas aí interfere em alguma coisa? Não, a cor aqui, o quark tem uma cor, mas a interação eletromagnética ela não diz nada sobre a cor. Ou seja, ele vai pegar um quark de uma cor e vai manter a mesma cor. Ele não vai mudar nenhuma característica do quark. Tá? Aliás, o fóton ele não muda a característica de partícula nenhuma. Ele só faz mediar a interação quando essas partículas têm carga elétrica. Tá? Professor, o que eu tinha perguntado, na verdade, era naquele sentido de que, você havia comentado que, por exemplo, entre os quarks você pode ter essa, no caso do sabor, né? Que você havia falado, por exemplo, do quark down, né? Que ele não é inteiramente down, mas ele é um pouco down e um pouco strange, né? E no caso do strange também. Aí a minha pergunta era se haveria algum tipo de interação, não necessariamente na QED, onde a gente veria, por exemplo, começando um quark down e passando a ser um strange. Algo do tipo desse espalhamento Moller, entendeu? Que ele começa, inicialmente tem um... Não, né? Não, isso só acontece na interação fraca. Tem a ver com as interações com os Ws, inclusive. Existe uma coisa chamada FCNC em inglês, é uma sigla, Flavor Changing Neutral Current. Significa o quê? Troca de sabor em correntes neutras. Correntes neutras são aquelas que envolvem partículas que não vão mudar a carga elétrica da partícula que interage. Ou seja, o Z0 não muda a carga elétrica e o fóton também não muda a carga elétrica da partícula. E nessas interações que tem corrente neutra, não existe essa troca de sabor. Então, Flavor Changing Neutral Current é uma coisa que não acontece, né? Nem na QED, nem na interação fraca. Tá? E isso é por causa da estrutura da teoria. Por enquanto, você só tem que aceitar, não estou te mostrando isso. Eu dei uma pincelada nisso quando eu falei lá da matriz de Glashow e Liopoulos-Mariani, né? Matriz, na verdade, tem alguma aula aí que eu não lembro. Eu vou ainda comentar um pouco mais quando eu falar da matriz de Kabib-Kobayashi-Mascal. Existe mistura entre os quarks, tá? No setor fraco. Significando o quê? Quando eu tenho troca de Ws, o D não é exatamente apenas D, ele tem uma componente de D e uma componente de estranho. Mas é só quando existe a troca de W, o W é carregado. Tá? Mas não se confunda ainda com isso. Na QED é muito simples. O que tem a QED? A QED ela não muda nenhum número quântico da sua partícula, do seu campo. Nem a natureza. Se ele tem um sabor, ele vai permanecer com aquele sabor. Se é elétron, continua elétron. Se é muon, continua muon. Se é quark up, continua up. Se é down, continua down. Se é estranho, continua estranho. E assim por diante. Tá? Ela é chamada diagonal nesse sentido. E essas coisas, infelizmente, você tem que aceitar por enquanto. Eu só vou ter condições de mostrar isso na pós-graduação. Aqui eu vou exemplificar, mas eu não vou mostrar para você como é que surge aquela mistura toda, porque envolve outras coisas, estão além das possibilidades. Como eu disse, né, você não vai entender tudo ainda de partículas. Você está começando a entender algumas coisas. Tá? E lembrando que isso tudo foi um desenvolvimento ao longo das últimas décadas. Né? É algo muito recente e envolve são centenas, milhares de artigos por trás disso que chegaram até onde a gente chegou hoje. Então a gente está caminhando devagar para vocês começarem primeiro a pegar algumas das propriedades e os tipos de interação que são possíveis ou não, tá? Vocês vão saber o que é possível ou não, mas algumas coisas vocês só vão entender de fato mais adiante, não nem nesse curso. Pode até entender se eu conseguir explicar de uma maneira suave, mas não é trivial. Falar da matriz de Kabib-Kobayashi-Mascal, por que aparecem essas misturas? É uma proposta teórica, tá? Mas uma proposta teórica
com um objetivo maior, né? Ela introduzir chamada violação de CP, mas aí é outra história. Não compliquemos ainda. Apenas fixem isso. A interação eletromagnética não troca nenhuma das características da partícula. Ela só faz o quê? Comunicar uma partícula que tem carga elétrica com outra partícula que tem carga elétrica. Tá bom? Então, ok. Alguma dúvida? Eu faço essa pergunta, é uma pergunta meio maliciosa, né? Porque é óbvio. À medida que esse curso vai passando, as dúvidas só vão aumentar. Mas vocês já vão sair sabendo muito mais do que eu quando entraram. Tá? Agora, se eu pedir para vocês desenharem qualquer processo em QED, vocês são capazes. Antes, vocês talvez não fossem capazes disso. Ok? Então, já que está tudo ok, eu vou pedir agora para vocês imaginarem uma coisa. Observem que em todos os diagramas que eu desenhei aqui, apareceram apenas 2 vértices. Observaram isso? Então, sempre tem 2 vértices. 1, 2, 1, 2. Isso aqui não é nem possível. 1, 2. Professor, repete o que o senhor perguntou agora, porque eu estava olhando um negócio aqui das massas aqui. O senhor perguntou Sim, o quê? se vocês perceberam que todos os diagramas que eu apresentei até agora contêm apenas 2 vértices. É verdade. Se você contar, sempre 2 pontos, né? X e Y, onde as partículas se conectam. Tá? Bom, por quê? Porque esses são os diagramas mais simples que a gente é capaz de construir na eletrodinâmica quântica. Qualquer coisa que tenha mais um vértice, né, mais do que 2 vértices, são processos já não necessariamente diferentes, mas são contribuições extras. Né? Essas contribuições com 2 vértices a gente chama de contribuições em nível de árvore, né? Significando o seguinte, que elas são a contribuição principal para qualquer processo. Eu comentei que na teoria quântica de campos, essa matriz de espalhamento que descreve esses processos e me dá um número que eu consigo comparar com os experimentos, trata-se de fato de uma expansão em série numa constante, que não é nem constante, eu vou revelar o porquê, que é a carga elétrica, tá? Que é o acoplamento, que a gente chama, a intensidade da interação. Se essa interação ela é relativamente fraca, ou seja, pequena, eu consigo fazer uma expansão em torno desse parâmetro, que é a intensidade da interação. Isso acontece na eletrodinâmica quântica. Tá? O que vai aparecer para cada fator, deixa eu escrever lá embaixo. Bom, considere um processo qualquer. Nesse caso, vamos pegar um exemplo simples. E mais e menos. Paramento. Vamos pegar o mu mais, mu menos, só para ficar simples. Só tem um diagrama em nível de árvore. Tá? Mas o que eu falar aqui vai valer para todos os outros diagramas. Então, é mais e menos dando mu mais, mu menos, só tem esse diagrama aqui, como a gente acabou de ver. Certo? Esse vértice aqui, ele tem um fator associado a ele, que vem da Lagrangiana, que é uma carga elétrica. Tá? E a mesma coisa é esse, uma carga elétrica. Então, só esse diagrama, ele contribui
com uma carga elétrica ao quadrado. Tá? E sempre vai aparecer essa carga elétrica ao quadrado dividido por 4π. Né? Ou 4πh cortado c, dependendo do sistema de unidades que você está utilizando. Quando eu fizer h cortado c igual a 1, isso aqui nada mais é do que a chamada constante de estrutura fina que vocês viram, estrutura da matéria. Que leva esse nome por causa dos splits, né, dos espaçamentos nas linhas espectrais, né, do átomo de hidrogênio. Professor, desculpa perguntar aí, meu idiota, é porque eu paguei estudo da matéria com Dionísio e, assim, né? Ele não falou sobre isso, não. Essa estrutura, essa constante, serve para quê? Certo. Bom, mesmo Só sem para ter visto... localizar. Certo. Mesmo sem ter visto o espaçamento nas linhas espectrais, o átomo de hidrogênio e tudo mais, você pode perceber que até nos níveis de energia do elétron vai aparecer uma carga elétrica ao quadrado, né, sobre 4π, h cortado c. Em várias situações essa constante aparece. Mas ela é uma constante fundamental justamente porque ela te dá é um fator que te dá a ordem de grandeza desses espaçamentos, vamos dizer assim. Tá? Uhum. Mas o que é o espaçamento? Se você olhar para as raias espectrais do átomo de hidrogênio, você não consegue perceber, mas elas são degeneradas. Quando você coloca o átomo de hidrogênio no campo magnético, você vai perceber uma separação entre as linhas. Você vai quebrar essa degenerescência. E isso é proporcional a essa constante que a gente chama de constante de estrutura fina. Tá? Uhum. E ela tem um valor 1/137. É um número adimensional. Tá? Mas tudo bem, se você não viu isso, você vai ver ou em mecânica quântica. Isso é uma constante das constantes fundamentais da natureza. Uhum. Então é importante você ver em algum momento. Quem pagou física moderna com o senhor viu isso aí, acho que quase toda a aula. A gente usou muito. Né? Desde a parte ali que o senhor falou do átomo de boro, eu acho que o senhor já usava espalhamento de Rutherford, tudo, a gente usou bastante, né? Professor, mas ela leva esse nome justamente por causa do espaçamento das linhas espectrais. Tá? Professor, ela vem da degenerescência, como o senhor disse, foi? Então, ela é o fator que aparece quando você tem o átomo de hidrogênio, não sei se vocês lembram, vocês têm uma solução para o átomo de hidrogênio, e você vai ter, você consegue descrever essas raias espectrais, né, do átomo de hidrogênio, só que a solução completa, né, você vai ver que ela é degenerada. Tá? E você consegue observar a quebra, você observa essa degenerescência quando você quebra essa degenerescência. E como que você quebra? Você aplica um campo magnético e essas linhas espectrais elas se separam. Ou seja, uma linha que você via como uma só, um pouco larga, ela se quebra, na verdade, em duas. Significa que ela não está... antes estava degenerada e agora está com a degenerescência quebrada. Ou seja, o nível de energia, que é na mesma energia para essas duas linhas, né, ele agora ele tem uma diferença um com relação ao outro em termos do valor do alto valor da energia. Um pequeno espaçamento entre as duas. Tá? E que é proporcional a essa constante. Então você quebrou a degenerescência quando você aplica um campo magnético. Isso era observado, né, logo no começo do século e foi explicado, né, depois. Zeeman foi um dos caras que trabalhou com isso, o efeito Zeeman serve para isso. Teve mais gente que meteu a mão nisso, acho que não lembro se... Bom, agora não vou lembrar de cabeça quem são os camaradas que estão por trás. Mas o Zeeman é um dos que ganhou, inclusive, o prêmio Nobel por causa disso. É chamado efeito Zeeman. Bom, o átomo de hidrogênio tem várias degenerescências. Essa é uma delas, é quebrada. Tá? E isso você vê em estrutura 2. Né? Estrutura 1,
Eu falava lá da constante de estrutura fina, porque eu sabia que ela ia aparecer adiante, então eu já introduzia. Mas é isso aí. Mas quem não viu, fique tranquilo que vocês vão ver. Certamente em Quântica 2, vocês devem ver isso. Tá? Quando estudarem lá o campo magnético, né, o átomo de hidrogênio submetido a um campo magnético, vocês vão estudar o experimento de Stern-Gerlach, né, separação lá dos spins, meio, menos meio, e outros efeitos, efeito Stark, tem bastante coisa aí. Quântica 2. Mas aqui voltemos. Suponha que, mesmo que você não saiba o que são esses efeitos, existe essa constante, e essa constante ela reaparece aqui. Por quê? Porque cada um desses vértices contém uma carga elétrica. E o próprio diagrama, quando você escrever matematicamente, vai aparecer sempre um E quadrado sobre 4πh cortado C. E isso é justamente aquela mesma constante que aparece lá nesses efeitos, né? Constante de estrutura fina. E ela tem um valor que é muito pequeno, da ordem 10 a menos 2. E é isso que permite eu conseguir fazer cálculos com a eletrodinâmica quântica. Em que sentido? Se eu tenho um parâmetro que eu vou fazer uma expansão, que o diagrama principal ele já aparece, esse alfa, para começar, ele aparece no diagrama, mas quando eu vou calcular, porque no final das contas eu tenho uma teoria de campos, mas é uma teoria quântica, no final das contas eu quero calcular uma amplitude de espalhamento que é o equivalente à densidade de probabilidade que você tem em mecânica quântica não relativística. Né? Então você vai ter uma espécie de módulo ao quadrado de alguma coisa, né? O que a gente chama aqui de amplitude, o módulo ao quadrado da amplitude de espalhamento. Então esse alfa ele ainda vai ao quadrado. Então é um número muito pequeno e eu vou fazer uma expansão nesse número. Então eu sempre vou fazer uma expansão em alfa. Tá? Então o primeiro termo ele aparece aqui num diagrama como esse. O segundo vai envolver mais vértices. Tá? Alguém imagina qual seria uma segunda contribuição para esse diagrama, envolvendo agora mais vértices, porque essa é a única que tem apenas 2 vértices. Eu vou apostar naquela que eu tinha comentado na sexta, professor, do fóton, esse fóton virtual do meio se dividindo em um par partícula entre partícula e se reagrupando novamente para formar outro fóton. Isso. Deixa eu apagar aqui. Isso. Parece uma nave espacial vindo na sua direção. Sim, algo desse tipo. O que é isso que o senhor definiu aí? Isso aqui é uma coisa do diabo. Deve ser mesmo. Que negócio estranho. Isso aqui é o seguinte. O que está acontecendo aqui? Como o Lucas falou, aqui eu tenho um vértice, para começar. É um vértice da QED. Uhum. Tá? Aqui é outro vértice da QED. Então até aqui não tem problema nenhum. O problema é o que está no meio. O que está no meio é um fóton. Só que de repente esse fóton decidiu, né, se dividir num par partícula-antipartícula. Pode ser o que você quiser. Pode ser um elétron-pósitron. Pode ser um mu mais, mu menos. Pode ser um quark up, anti-up, e assim por diante. E, na verdade, se ele pode ser todas essas coisas, eu tenho que somar sobre todas essas possibilidades também. Tá? Mas o fato é o seguinte, isso daqui é o que a gente chama, se você pegar só essa parte que está aqui, ó, eu vou até fazer um globo em torno dela. Se você pegar só essa partezinha, ou seja, o fóton se quebrando em partícula-antipartícula e depois reaniquilando, quer dizer, ele está produzindo um par partícula-antipartícula e depois, em seguida, ali na frente, esse par está se aniquilando de novo para continuar um fóton. Isso aqui é um chamado diagrama de polarização do vácuo. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que vocês estão vendo pela primeira vez que o vácuo não é vazio. Em mecânica quântica, na verdade, o vácuo é extremamente populado. E é populado com infinitas partículas. Eu estava lendo algo sobre isso hoje, sobre o vácuo não ser vazio. Por isso que eu chamo isso aqui uma coisa do diabo.
Mas, professor, por que, o fóton faz isso? Simplesmente Por quê? faz. Porque, Não porque ele fazer, pode. ah, porque ele pode. Ele Beleza. pode. E sabe por que ele pode? Porque em todos esses vértices você está conservando energia momento, você está usando o vértice que existe na eletrodinâmica quântica, você não está violando nada. Então, se não está violando nada, ele pode muito bem estar aí. Sim, então A porque única não tem que diferença... controlar, né? Porque ele se transforma e ele mesmo volta ao estado normal. Né? Exatamente. Mas isso acontece com toda partícula. Eu estou colocando fóton aqui, mas eu teria uma outra contribuição aqui, quer ver? A gente vai falar mais disso agora. Mas deixa eu pensar nisso aqui. Elétron, fóton, mais ou menos. Alguém consegue imaginar uma outra contribuição aqui? Acabar esse desenho? O fóton que nasceu, esse aqui é um fóton, aqui é um... O fóton que nasceu aqui nessa perna externa é mais ou menos. Eu escrevi... Vocês têm que me corrigir quando vocês virem uma coisa errada aqui, porque eu vou escrevendo e nem olho direito. Isso aí seria um fóton emitido e reabsorvido, professor? Exatamente. O muon, no estado final, ele emitiu um fóton e absorveu. É um fóton que você não vai detectar. Todas essas partículas que estão aparecendo aqui são partículas virtuais. Elas não aparecem no detector. Se você olhar bem aqui, ó, partículas iniciais são essas e partículas finais são essas. Não mudou nada com relação a esse diagrama. Certo? Essas partículas que não estão conectando um vértice ao outro são as partículas que eu vejo nos detectores, ou que fazem parte do meu feixe de interação. Tá? Então, elas são as partículas externas, chamadas pernas externas. E tudo que está conectando dois vértices é partícula virtual. E, portanto, está tudo bem. Só tem que conservar a energia momento, somar os momentos e energias iniciais e finais, está tudo bem. Mas como isso é possível, isso aqui também é possível. Não está violando nada. Se você observar bem, os vértices todos existem. Você concorda que esse vértice existe? É um fóton, né? Um lepton e seu antilepton. Um outro lepton e seu outro antilepton. Um quark e o seu antiquark. E aqui é a mesma coisa. Aqui de novo. 2 férmions, um fóton. 2 férmions, um fóton. E o mesmo tipo de férmion. Ele não mudou nenhuma carga desse férmion. Ô, professor, então, diga. Não, no caso, eu poderia, Segue. esse exemplo aí que emitiu, que o muon emite e absorve o fóton, eu poderia ter algo do tipo, só que no início? Poderia. Você está falando disso aqui, ó. Caso o elétron, ele, sei lá, um exemplo, ele emite e absorve um fóton antes de transformar. É Não desse só jeito. pode, como deve. Mas... Então veja que a vida está começando a ficar complicada, né? E, na verdade, você vai ter um desse daí para cada uma das pernas externas, tá? Então você tem essa criação de pares e aniquilação consecutiva para o fóton, e tem essa emissão do fóton e reabsorção em cada uma das pernas. Então tem mais um aqui, assim por diante. Você Mas, tem que somar todos. Todos eles... Todos esses diagramas têm relação com o vácuo? Todos eles são manifestações do vácuo. Né? Porque você está lá, a partícula, de repente, ela decide se dividir em duas outras, né? Desde que seja possível, né? Pela natureza, e a natureza aqui é descrita por uma teoria quântica de campos. Se for possível, está lá. Mas eu já vou explicar qual a importância disso, qual é o peso disso. Deixa eu só adicionar mais um que ficou faltando aqui. Alguém imagina qual que é que está faltando? Um fóton, por exemplo, que liga esse mundo.
e outro que liga esse elétron com esse elétron. E, na verdade, tem mais uma ainda. A coisa não é simples, né? Professor, e se eu considerar repetições disso, já vão ser outros diagramas também, né? Por exemplo, se eu pegar o segundo diagrama ali da criação e aniquilação, e eu imaginar que acontecem 2 processos desse, já é um diagrama a mais ou não? 2 como? O que você está querendo dizer? Esse segundo diagrama aqui, que o fóton vem, vira um par partícula de partícula, se aniquila antes de chegar no muon. Esse Certo. que o senhor circulou em verde. Se eu imaginar que 2 processos desse ocorrem, fóton, partícula de partícula, fóton e partícula de novo e fóton. Isso já seria um outro diagrama. Está querendo dizer isso aqui? Bom, primeiro deixa eu desenhar isso aqui. Está faltando esse daqui. De novo, todos esses diagramas têm 4 vértices. Eu chamar de diagrama de caixa. Esse daqui que eu desenhei agora, eu vou redesenhá-lo. Geralmente a gente desenha ele assim. Vocês vão ver que é a mesma coisa. A gente desenha assim. Professor, no caso, esse fóton que o senhor desenhou aí ligando os muons, seria no caso que também tem um fóton intermediando eles, mas ele não é detectável. Seria mais ou menos isso? Aqui? É. Exato, porque ele está ligando uma perna externa a outra perna externa. Ele não tem nenhuma ponta livre para ser detectável. Só quem tem as pontas livres é que são detectáveis. Tá? Uhum. E os iniciais são os que você tem no seu feixe. Então você sabe que eles estão ali. Não tem mais nada. Professor, e como se reconhece essas partículas virtuais? Todas essas são perguntas legítimas que eu espero responder daqui a pouco. Tá justo. Então tem esse, tem um que o Lucas falou. Acho que aqui eu acabei o diagrama. Sim, aqui nesses pontinhos que eu coloquei aqui no meio, eu quero dizer que você tem que incluir os outros que têm coisas assim, mas nessas outras pernas aqui que não foram colocadas, eles estão aqui, tá? E, na verdade, tem mais um conjunto de pontinhos, que é incluir um outro diagrama como esse, só que agora trocando o fóton aqui no elétron e pósitron, não no mu mais, mu menos, tá? Eles vão aqui. E nesses pontinhos tem também mais um que vem cruzado. Esse fóton vem para cá e esse fóton vem para cá. Porque, de novo, fótons são indistinguíveis. Eu não sei se esse fóton que saiu daqui chegou aqui ou ele chegou aqui. Então tem que considerar os dois. Então tem um monte de coisa que eu não estou desenhando, mas que está aí nos pontinhos. Tá? Mas agora, vamos ao que o Lucas falou. O que o Lucas falou é o seguinte. Se eu tiver isso aqui. Acho que eu vou desenhar embaixo primeiro. Professor, desse último que o senhor desenhou, o que é cada um desses traços, para baixo e para cima? Traço? Que traço? As setas para baixo e para cima que não tem nome. Elas são o quê? Não, são elétrons, são veja, muons, pode ser qualquer coisa? Não pode ser qualquer coisa. Já falei sobre isso. Não tem o fóton aqui? O fóton ele conecta uma partícula com a sua própria, né, partícula da mesma natureza. Então só pode ser um campo do elétron. Se vai ser pósitron ou elétron, tem as duas possibilidades, né? Porque depende, ele está indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Ou seja, isso daí podia estar assim, ser uma partícula. Ou podia estar assim, ser uma antipartícula. Mas tanto faz, é um campo do elétron que tem ali. E tem que ser do elétron porque o fóton ele não muda nenhuma característica da partícula com a qual ele interage. Então, se era elétron, tem que continuar sendo campo do elétron. Se era muon, continua campo do muon. Então aqui, ó, que necessariamente tem que ser muon. Não posso colocar qualquer outra coisa. Tá? Por isso que eu digo que nesse ponto vocês... É que eu falei isso, acho que, sei lá, faz uma meia hora. Né? E é muita coisa, eu sei que é muita informação, mas vocês vão se acostumando. O fóton ele não muda nada na natureza da partícula, ele só interage com ela, se ela tiver carga. Então,
Quando você vê aqui eu não desenhar nada, você já sabe automaticamente que ali é um elétron. É que eu tenho esse mau hábito de não desenhar porque eu já sei o que é. Mas é bom você me chamar a atenção, porque se você tem dúvida, eu vou lá, escrevo e te digo por que tem que ser o elétron. Tá? Tá claro? Então, bora lá. O que o Lucas falou foi isso. Ó. Criei, aniquilei, tenho fóton, só que agora esse fóton decide criar, aniquilar de novo, continuar e então finalmente produzir o mais ou menos. Tá? Então, de novo aqui, se você tinha elétron, né? Você pode ter elétron, pode ter mu, antimu e assim por diante. E quando eu falo assim por diante, eu desenhei aqui E, Mi, mas para cada possibilidade é um diagrama diferente que tem que ser somado. Tá? Eu coloco E, Mu aqui para não ficar toda hora escrevendo mais um diagrama como esse, só que agora com Mu. Então é um inferno. Porque à medida que você tem mais vértices, são muito mais diagramas que você tem que escrever. Só que esse diagrama já é maior, é uma ordem superior a esse aqui. Porque, ver, nível de árvore, você tem 2 vértices. Isso daqui a gente chama loop. Quando você tem esses círculos fechados, essas bolinhas, a gente chama de loop, ou laço, em teoria quântica de campos. Então, isso aqui já é nível de um loop, não é mais árvore. A gente chama isso de árvore porque ele não tem as bolinhas, ele só tem os ramos. Né? Isso é chamado nível de árvore. Isso aqui já é loop, por quê? Porque tem uma bolinha. Isso aqui tem uma bolinha. Nem sempre é uma bolinha, é um quadrado, mas podia ser uma bolinha. Mas, enfim, isso é um laço, um loop. Um loop, você já tem 4 vértices. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Aqui você já está em 2 loops. 2 loops você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, na verdade, você tem infinitas contribuições. Olha que maravilha. Se a vida já não fosse complicada, né? E isso é só eletrodinâmica quântica. Não estou falando da parte eletrofraca, não estou falando de cor, nada disso. Cromodinâmica quântica. Mas, felizmente, a gente sabe lidar com isso de uma maneira gloriosa, que permite a gente fazer cálculos precisos e sem sair com dor de cabeça. Exceto quando você é estudante, que você está aprendendo e fazendo as contas pela primeira vez, aí dá um pouco de dor de cabeça. Mas hoje em dia, na verdade, você nem faz muito mais essas contas na mão. Você faz tudo computacional. Tem programas que fazem isso para você. Mas vamos lá, vamos explicar qual a importância desses camaradas. Como eu disse a vocês, nesse diagrama aqui em cima, ele tem 2 vértices, dá um fator E², portanto, esse E² a gente traduz como uma constante de estrutura fina, porque vai ter os fatores equivalentes aqui. Sempre vou escrever dessa maneira. Então, sempre vai aparecer um alfa com 2 vértices. Aqui eu tenho 4, então vai aparecer um alfa ao quadrado. No diagrama, a amplitude, lembra, é sempre um módulo ao quadrado. Então, se esse diagrama vai implicar 4 constantes de acoplamento, ela isso aqui é de ordem alfa ao quadrado. O diagrama é ordem alfa ao quadrado. E a mesma coisa, todos esses que têm um loop. Pode contabilizar aí o número de vértices, você vai ver que todos eles são ordem alfa ao quadrado. Esse último tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É ordem alfa ao cubo. Então você veja que a potência na constante de acoplamento, a gente chama esse alfa de constante de acoplamento porque tem a ver com a carga elétrica, que é a constante de acoplamento da QED. Acoplamento em que sentido? Ela acopla 2 férmions carregados com um fóton. É a interação, né, da QED. E como o alfa vale 1/137, a hora que eu faço a expansão em série, né, dessas contribuições, então esse diagrama contribui em ordem alfa, tá? E esses daqui já é ordem alfa ao quadrado, então eles vão ser uma correção
ao primeiro diagrama. Na verdade, o diagrama contribui em ordem alfa, mas a amplitude, que é o que eu vou calcular, a amplitude de espalhamento, é sempre módulo ao quadrado. Então, esse daqui contribui com ordem alfa ao quadrado, esse aqui com ordem alfa à quarta, todos esses, e esse daqui com ordem alfa à sexta. Então, você imagina, 1 sobre 137 ao quadrado, é a primeira contribuição. Segunda é isso daí, a quarta. E esse último diagrama é 1 sobre 137 a sexta. Então, isso daqui, da ordem 10 a menos 4, 10 a menos 8, 10 a menos 12. Então, você vê o grau de importância. Isso aqui é o mais importante. Isso daqui é uma correção ao primeiro. Isso aqui já é uma correção ainda mais sofisticada, significando o quê? Que eu não preciso calcular os infinitos diagramas que eu teria que considerar. Essa é a vantagem de você ter uma teoria que a gente chama de perturbativa, que ela tem a intensidade da interação suficientemente pequena para que eu possa trabalhar com teoria de perturbação e assim fazer cálculos precisos sem precisar contar com a infinidade de diagramas que contribuem para qualquer processo. E eu digo infinidade justamente por isso, porque o vácuo ele contém essas infinitas possibilidades e a natureza não é só a primeira ou a segunda ou as 10 primeiras possibilidades, são todas as possibilidades. Você teria que somar infinitos diagramas. Isso, além de inviável, né, do ponto de vista prático, seria uma tarefa que ninguém ia realizar, a não ser que você tivesse um jeito de somar todos os diagramas, achasse um truque e conseguisse fazer essa soma toda e achar um número fechado para os infinitos diagramas, mas não existe isso ainda. Então essa é a primeira dificuldade que aparece em teoria quântica de campos, né, das partículas, e considerar isso que a gente chama de correções radiativas, tá? Ou contribuições de loop, de laços. Mas como eu acabo de mostrar para vocês, para QED, pelo menos, isso é muito simples, porque a primeira ordem é sempre mais importante. Geralmente, a gente nem precisa passar da primeira ordem. Alguns casos exigem que você vá além da primeira ordem, por exemplo. Existe uma coisa chamada fator giromagnético, né, do muon, do elétron, dos férmions em geral, que é a equação de Dirac previa ser igual a 2. Né? A gente já sabe que experimentalmente existe um pequeno desvio. E só quem explica isso são justamente essas contribuições extras. Então, a teoria quântica de campos ela não só é uma ferramenta excelente para descrever a teoria de partículas, mas ela é excelente para explicar por que o experimento não vê, né, o fator giromagnético do elétron, por exemplo, do muon, como predito pela equação de Dirac da mecânica quântica relativística. Então, a teoria quântica de campos é necessária justamente porque ela é a única capaz, até agora, de descrever essas discrepâncias que havia com o experimento. Porque o vácuo não é mais uma coisa vazia, ele contém todo esse monte de coisas que estão aqui. Tá? Que tem uma importância menor, mas que para alguns casos, alguns tipos de observáveis, é uma importância fundamental. E isso foi o que consagrou as teorias quânticas de campo, na verdade, essas correções radiativas. Porque uma coisa é você explicar com uma teoria as coisas mais básicas, a outra é você ter a capacidade de ir muito além do que algo que você imaginava, que era só explica um processo aqui bonitinho. Não, eu preciso de uma teoria sofisticada que me explique muito mais do que isso. E sim 12 casas decimais do fator giromagnético do elétron. 12 casas decimais. Não tem nenhuma teoria física com essa sofisticação até hoje. É por isso que isso aqui é um dos avanços mais fenomenais de toda da mente humana, em termos de qualquer teoria física que existe. É incrível isso. Então, eu falei para vocês da importância dessas correções, que eu não preciso fazer a soma de todos os infinitos diagramas,
e que geralmente vocês só precisam dessa primeira contribuição. Isso aqui geralmente é suficiente para descrever quase tudo que eu observo experimentalmente. Tá? Então nós temos sorte. A teoria de perturbação funciona, a teoria quântica de campos funciona belamente. E mais do que isso, se você esquece uma das contribuições que a gente mencionou aqui, em nível de árvore, por exemplo, para esses diagramas aqui, ó, suponha que eu só considere esse. Vou lá, tenho um espalhamento cômpito, vou comparar com o meu resultado teórico, não vai bater. Quando você inclui esse outro, o resultado bate perfeitamente com o experimento. Então isso aqui não é só uma brincadeira, isso ratifica o que eu já sabia sobre mecânica quântica, que é uma teoria probabilística. Né? Se existe uma probabilidade disso acontecer, eu tenho que considerar ambas. Né? A não ser que eu saiba exatamente que fóton chegou em que ponto, mas aí eu estou perturbando o sistema. Né? A única coisa que eu sei é quem está no estado inicial e quem está no estado final. O que aconteceu no meio do caminho, por conta da teoria. Eu não consigo observar isso. Então, eu só observo isso quando? Então, só observo o vácuo quando? Alguém perguntou, como é que eu observo isso aqui? Eu só observo quando eu tenho um resultado experimental que só pode ser explicado quando eu considero esses diagramas. Mas, professor... Diga. Mas não é só isso, eu ia completar, mas vamos lá, diga. Assim, mas é correto pensar que em algum momento, eu não sei se é correto, estou supondo, essas partículas, elas virem reais, mas muito rápido, a ponto da gente conseguir mesmo muito rápido detectar e depois elas voltem a ser virtuais? Então, veja, vou te dar um exemplo real, né, da existência dessas partículas, do vácuo e tudo mais. Tá? Eu ia deixar para falar isso mais para frente, mas eu vou... Então, ó, essa é uma maneira. Você sabe que elas têm esse efeito e elas têm que ser consideradas. Então, você sabe que essa estrutura do vácuo é uma estrutura realística, não é algo só inventado pela mente humana e que só serve para embelezar o que eu estou fazendo aqui. Não. Ela tem um porquê técnico. Mas vamos pensar numa coisa que é o seguinte. Isso aqui é um extra. Não considerem isso como parte da aula, porque eu não ia nem falar. Pense no LHC. Você sabe o que é o LHC, não? Uhum. Alguém não sabe? Não se sintam envergonhados. O LHC é um colisor de partículas que colide próton com próton. Tá? Então, o interesse do LHC é colidir um próton mais um próton. E o que ele dá como resultado final é uma infinidade de partículas. E numa das situações, ele produz num determinado momento o Higgs, e o Higgs decai numa infinidade de outras partículas. Foi assim que foi detectado o bóson de Higgs. Tá? Mas pense numa coisa, o próton tem carga mais 1. O outro próton tem carga mais 1. Como é que você espera produzir um Higgs que tem carga nula? No meio do caminho, a carga some em outras partículas. Não some, né? Mas assim... tem que ir para algum lugar, né? Porque senão não aconteceria. A carga tem que ir para algum lugar, mas como é que você consegue... Vamos desenhar um próton, como seria um diagrama do próton? Up, up e down. São 3 quarks. Certo? Uhum. Imagina outro próton. Up, up e down. Eu não vou desenhar as setas, mas estão todos indo da esquerda para a direita. Eu vou desenhar em um só. Aí vocês copiam para todas as outras. Tá? Quem está colidindo de fato? Se eu colidir quark com quark, o que vai acontecer? Eu posso colidir quark com quark? Posso. Eles interagem? Interagem. Vamos pensar na interação eletromagnética, por exemplo. Fóton ser trocado entre esses dois quarks. É uma colisão. Tá certo? Vai produzir o Higgs assim? De jeito nenhum. Não. O Higgs é produzido, na verdade, uma das formas, bom, tem várias formas. Uma delas
envolve gluons. A gente chama de fusão de gluons. E aí tem um conjunto de quarks. Pá. Então essa é uma possibilidade. Aqui nesse triângulo é uma correção de loop que produz o Higgs. E, na verdade, é uma das contribuições mais importantes que tem. Tá? Você consegue mostrar. E, aliás, as primeiras observações do bóson de Higgs não foi nem por causa desses gluons colidindo, foi por causa de fótons. 2 fótons produzindo. Na verdade, desculpa. São os gluons. Por que os gluons? Porque os gluons eles se acoplam fortemente. Então, a intensidade da interação é forte. Isso dá uma contribuição grande. Principalmente quando tem quark stop aqui rodando nesse loop. Desculpa, assim. Por quê? Porque o top é o que interage mais fortemente com o Higgs, aí ele produz um Higgs. Pum. Só que o Higgs decai. E um dos decaimentos mais importantes do Higgs que foi visto foi o decaimento em 2 fótons, que só ocorre também através de um loop. Então, quando você viu um Higgs decaindo em 2 fótons, não tem outra possibilidade. O Higgs não tem carga elétrica, ele não interage diretamente com o fóton. Mas ele interage indiretamente dessa forma. Ele está aqui, ó, Higgs, aí você tem partículas carregadas aqui, e essas partículas carregadas, através do vértice da QED, produzem fótons. Tá claro? Tá. Ou seja, você tem 2 contribuições aqui que são, em princípio, seriam suprimidas, mas são justamente as contribuições mais importantes. Por que mais importantes? Essa daqui porque envolve gluons. Gluon tem cor, eles interagem com quark, né, e produzem esse quark top, que é um dos mais pesados. É o único jeito de você produzir um quark top pesado para interagir com Higgs no LHC. Tá? Por que precisa ser um quark top? Porque o top ele tem mais massa do que qualquer outra partícula conhecida. E o Higgs ele acopla proporcionalmente à massa. Então esse é o acoplamento mais forte do Higgs. Ou seja, que dá a maior probabilidade de produzir o Higgs. Então essa é a contribuição das mais importantes que tem para produzir o Higgs. E também no seu decaimento, a produção em fótons. Mas por que o decaimento em fótons? Porque o fóton são as partículas mais simples de você limpar de toda a sujeira que você vê no detector. Os fótons são os mais fáceis de você identificar. Então foi o primeiro canal que eles observaram o Higgs, de fato, foi esse chamado canal de fótons. E ele só interage com o fóton porque tem esse loop, porque ele não tem carga elétrica. Ele não interage diretamente com o fóton, mas ele interage com os férmions aqui que estão nesse loop. E os férmions, sim, interagem com os fótons. Então tá aí um exemplo da importância desses camaradas e uma maneira de observar diretamente. Mas aí você fala, pô, mas é só assim? Não, não é só assim. Esses próprios quarks dos prótons, você pode olhar a estrutura do vácuo, aí você tem um gluon, aí você tem um par, quark antiquark. Um antiquark desse daqui pode colidir com o quark que veio daqui. Então suponha que você tem um antiquark, ele colide com o quark que vem daqui, produz alguma coisa, esse outro continua para cá, isso vai hadronizar, blá blá blá, tem toda uma história. Tá? Não vou nem falar. Mas é o jeito de você ver uma interação quark-antiquark no LHC. É ele interagir com uma dessas partículas que é criada virtualmente, que a gente chama de partículas que estão no mar. Existe um mar de quarks. O próprio fóton contém um mar de quarks. Você pode imaginar um fóton viajando e ali tem uma produção quark-antiquark. E você interagir um quark passando e interagindo. Isso aqui é um quark interagindo com o fóton através das partículas que estão nesse loop. Tá? Olha que incrível. Então é uma interação. Imagina, aqui um gluon sendo trocado. Um quark tocando gluon com fóton. Como é que você ia imaginar isso? Um fóton interagindo com um gluon. Isso só é possível se você
lembrar que o fóton, no vácuo, ele produz esses pares de partícula-antipartícula e entre elas aparecem quarks. E os quarks sim interagem com o fóton, não. Isso não é uma interação direta do fóton. Uma interação indireta. Mas olha a quantidade de vértices aqui. 2 vértices da QED e 2 vértices da QCD. O vértice da QCD tem outra intensidade, não é o alfa que aparece aqui. É um alfa S que a gente chama, S de strong. Tem a ver com a carga forte. Então aqui foi só para exemplificar as várias maneiras que você pode testar, né, a existência desse mar de partículas no vácuo. Que é uma infinidade, de fato. Professor, o que ocorre depende somente da energia dessas partículas? O que ocorre depende... Bom, a energia é um fator importante, né? Porque dependendo da escala de energia que você está, tem coisas que acontecem, tem outras que não acontecem. E tem a questão da QCD. A QCD a gente só consegue fazer cálculos perturbativos a altas energias. Baixas energias a gente não... Energias abaixo de 1 GeV é complicado. A gente não sabe como fazer cálculos com a QCD. Mas tem que recorrer a outros métodos computacionais, que não são necessariamente cálculos que você controla analiticamente. Tá? É complicado. Então, dependendo da escala de energia, a gente não consegue nem calcular nada. E esse é um dos maiores problemas com a cromodinâmica quântica. Mas a gente vai falar da cromodinâmica quântica depois. Vocês vão entender. Tá? Ok. Isso. O que mais que eu posso falar? Sim, aí você pode perguntar, né? Ninguém perguntou, então eu pergunto. Bom, mas tem 4 pernas de quark aqui, 2 aqui. É claro, uma dessas pernas vai se combinar com essas outras 2, vai dar um bárion, aqui vai dar outro bárion. Provavelmente o próprio próton. Isso tudo aparece no detector como bárions e mesons, né? Esses quarks não vão viajar livremente. Aqui é só para entender a interação que está acontecendo. Tá certo? Mais alguma coisa? A interação de Yukawa-próton-nêutron é assim, né, professor? Ou não? Forma um meson com essa... Então, eu vou falar da interação de Yukawa depois que eu falar da QCD. Tá? Eu ia falar hoje, mas hoje não vai dar tempo, a gente vai ver nas próximas aulas. A minha pergunta é, vocês entenderam que sim, vocês são capazes de escrever qualquer diagrama em eletrodinâmica quântica, inclusive considerando essas correções radiativas. Um outro problema que eu não falei aqui é o seguinte: essas correções radiativas, esses loops todos, tá? Quando você escreve a expressão analítica para esses diagramas de Feynman, vai tentar obter um resultado numérico, elas vão implicar num resultado infinito. Essas aqui não. Aqui, toda vez que você calcula, você tem resultados finitos, sem problema nenhum. No entanto, aqui aparecem infinitos. Para qualquer um desses loops vai aparecer infinitos. Alguns diagramas são finitos, por exemplo, esse de caixa é finito, mas são poucos. Tá? Esse aqui é finito. Esse aqui acho que é finito. Mas isso é por peculiaridades do diagrama. A questão é que esses diagramas aqui, eles contêm uma integral no momento, e pelo fato do momento ser conservado, deixa eu escrever aqui numa folha aqui embaixo, acho que fica mais quieto, mas se eu pensar, vamos isolar esse diagrama aqui, pegar só essa parte que interessa. Então vinha o fóton com o momento, sei lá, P gama, e ele vai sair com o momento P gama. Aí, sei lá, tem um elétron pósitron, o momento desse elétron, desse pósitron, vai ser P gama menos
Vamos chamar o momento desse ponto aqui de P1. Menos P1. Tá? Claro que quando chegam aqui nesse vértice, o que acontece? P gama menos P1 mais P1 dá P gama de novo. Então tá tudo bem. Conservação de energia e momento nos vértices. Tá? Mas quem é P1? Os momentos externos são só P gama. Quer dizer, o momento do fóton. Se você olhar antes, eu tenho P gama. Se eu olhar depois, eu tenho P gama. Quem é P1? P1 é completamente arbitrário. Se você escrever qualquer valor para P1 aí, serve. Na verdade, se qualquer valor serve, você tem que somar em todos os valores de momento. Ou seja, vai aparecer uma integral B4P1. E essa integral é calculada de menos infinito a mais infinito. E justamente, né, você somar de menos infinito a mais infinito um momento que é livre, vai resultar no infinito. Tá? Eu não vou fazer aqui os detalhes técnicos, mas a ideia é basicamente essa. Quando você soma em todas as possibilidades para esse diagrama, ou seja, todos os valores de P1, você está integrando de menos infinito a mais infinito. E essa integral diverge. É isso que eu estou falando. Esse é um dos problemas da teoria quântica de campos. Quietinho, mas. E que deu muita dor de cabeça para muita gente. Tinha gente que não aceitava esses resultados. Enfim. Peraí, deixa eu só dar uma comida dele. Né? Sucesso. Eu vou terminar isso. Vem cá. Vem comer comidinha, vem. Quem quer comidinha? Quem quer comidinha? Vem mais. Aqui, pilantra. Vem. Ó. Deixar eles trancados esses minutos finais. Percebem qual é o problema? Mas aí o pessoal desenvolveu um mecanismo para se livrar desse infinito, que é chamado renormalização. E é sobre isso que o Feynman fala, quando ele quer dizer, olha, isso aqui funciona, eu consigo me livrar desses infinitos. Se você não gosta desse universo, vai viver em outro universo, porque o nosso é assim. E é isso. Esses infinitos em teoria quântica de campos aparecem, mas você consegue contorná-los. Existe um mecanismo para isso que é chamado renormalização. E é um mecanismo que funciona perfeitamente, porque quando você calcula todos esses loops, você consegue se livrar desse infinito e ainda obter um resultado que bate exatamente com o experimento. Tá? Aí o que a gente espera? Que exista uma teoria melhor, maior do que a teoria quântica de campos, onde a gente consiga se livrar desse infinito de uma maneira não tão ad hoc, né, como a gente costuma dizer, à mão. Seja uma maneira natural desses infinitos desaparecerem. E esse seria um dos triunfos da teoria de cordas, mas que infelizmente ainda não teve sucesso no sentido de que a teoria de cordas não consegue ter o contato que a gente queria com o universo visível. Então, além de ter infinitos diagramas, cada um desses diagramas dá um resultado infinito. Mas, de novo, tudo isso é controlável e a gente tem um mecanismo para que os resultados sejam perfeitos. E isso é muito bom. Tá? Na verdade, é uma reparametrização de alguns parâmetros da teoria e tem um poder de predição grande. Porque se não tivesse, se fosse, vamos só jogar o infinito fora e tá tudo bem, não é assim. Tudo bem, você tem infinito, mas você tem que saber o que você tem que separar nesse infinito, né, para separar a parte física do que não é físico. Tá? O infinito não é físico. E é essa formulação fantástica da renormalização que consegue lidar com isso de uma maneira belíssima. Bom, acho que por hoje é só. Eu falei demais. Próxima aula,
que eu vou fazer é falar rapidamente sobre os quarks na QED, mas a gente já deu até exemplos aqui. Só que eu vou falar porque é interessante, porque tem um decaimento do pion, que vocês vão entender a partir da próxima aula. E então a gente vai falar da cromodinâmica quântica, né? Quarks, gluons, algumas coisas a mais, como liberdade assintótica, o fato das constantes de acoplamento variarem com a energia, e assim a gente poder obter uma teoria de unificação. E então, Lucas, eu vou conseguir explicar para você a questão da troca dos pions. Tá? Eu já poderia fazer isso, mas com a QCD fica mais fácil entender o que está acontecendo e por que os pions são, na verdade, um mediador de uma interação residual e não a interação fundamental que a gente chama de cromodinâmica quântica. Tá? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Silêncio sepulcral aqui. Vão dormir? Então aí. Professor, dúvida tem várias, né? Tá clareando. Não sei se tá clareando ou se à medida que o senhor vai falando o negócio fica mais escuro. Ainda tô em dúvida se tá claro ou tá escuro. Obscurecer. Mas é isso, né? O aprendizado é isso. Você aprende uma coisa e vê que não sabe outras 200. É assim na pesquisa. Né? Você descobre uma e descobre que tem muitas outras coisas para entender. E é isso que é legal. Né? Física é bonito por isso. Tem uma resposta final para tudo. Ainda. E talvez nunca tenha. Mas eu acho bom que vocês tenham dúvidas. Né? Significa que vocês estão pensando sobre as coisas. Com o tempo, mastigando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vocês vão dominar tudo isso. Ok? Então vejo vocês na quarta-feira. Até mais, professor. Tchau, professor. Tchau, até mais. Tchau, professor. Até Qualquer coisa vocês me perguntem aí, eu respondo. Tá certo. Até mais. Tchau, tchau.